Olá, mais um vídeo e esse ano de 2025 eu li 31 livros e 17 foram os meus favoritos. Há dois critérios pessoais que eu estabeleço para que uma leitura seja a minha favorita. Então, a primeira delas é quando um livro me faz ver um ponto de vista completamente novo, que eu nunca tinha cogitado ser possível. E dois, é um livro que me mostre que eu estou bem errada. Um que faz eu me espantar com o simples. Um que me mostre que o que é mais importante estava o tempo todo na minha cara, mas eu achava bobagem. Logo, é um tipo de leitura que eu considero que me tira do automático. Eu flerto muito com o complexo, mas é sempre o simples que me cativa. E nesse vídeo não tem spoilers sobre essas 17 belezuras. Então, assim, como são muitos livros, não consegui fazer segurar todos eles. Então, e tem mais esse aqui. Então, esses são os 17 livros que me fizeram crescer intelectualmente e emocionalmente em 2025. E o primeiro livro é A Idade da Inocência, da Edith Wharton. A Edith é a autora que eu mais gosto. E eu sou uma leitora muito emocionada. O primeiro livro que eu li dela foi A Casa da Alegria. E logo na apresentação, a tradutora, que é a Júlia Romeu, ela explica a origem do título. E eu achei assim fantástico. E a história do livro A Casa da Alegria assim me arrebatou. E daí, né, eu fui uma vez só na Livraria Cultura, que é a da Paulista, que foi em janeiro de 2024. E a Cultura fechou em abril do mesmo ano. Eu saí de lá devendo até o que eu não tinha. Mas saí com um monte de belezuras. Entre elas, este livro aqui, que para mim consagra a Edith como a rainha da fofoca. A ambientação desse livro é na alta sociedade de Nova York do ano de 1880. Então vamos acompanhar a história da Condessa Olenska, que eu percebo que ela é uma mulher muito subversiva, ela é uma idealista que não é ingênua. Tem também o advogado, que é o Newland Archer. Eu percebi que ele é um homem bem paradoxal, tá? E ele é um homem que a história dele, como ele vê os outros personagens, é muito central para entender a mensagem desse livro. Por quê? Ele é alguém que entende muito bem as regras e as etiquetas que moldam essa alta sociedade. Então, ele é alguém que joga o jogo, embora não concorde. Ele tem muita consciência de que ter muito dinheiro é análogo também, vem acompanhado, aliás, né, não é análogo, vem acompanhado de uma falsa liberdade. Ele percebe muito bem que aquele modo da alta sociedade, que tem assim muita exclusividade, ao mesmo tempo em que tem muita regra, muitos padrões morais muito rígidos, que mais os aprisionam, né, do que qualquer outra coisa. E ele entende muito bem as entrelinhas e as linguagens não verbais. E ele não concorda, embora não concorde, ele aceita a barganha. Ele sabe que não é livre, que todo aquele monte de dinheiro cobra um preço alto. Mas, por enquanto, ele não consegue fazer diferente aqui no livro. Aliás, é o livro inteiro. Ele realmente é muito interessante ver o quanto ele percebe muitas camadas, o quanto ele não concorda, mas ele é conivente porque não consegue fazer diferente. E aí isso gera uma tensão interna. É interessantíssimo de acompanhar. Então a Edith vai pegando fofoca e mesclando com camadas profundas. Fica muito bonito de se ler. Era a maneira da velha Nova York de encarar a vida, sem derramamento de sangue.
a maneira de pessoas que tinham mais medo de escândalos do que de doenças, que colocavam a decência acima da coragem e que consideravam que nada era mais grosseiro do que uma cena. Tá entre aspas aqui mesmo. Com exceção do comportamento daqueles que as faziam acontecer. Então, inclusive, tem uma outra parte que eu achei interessantíssima, que fala dos princípios morais que guiam essa galera, que para mim é de um mundo muito paralelo. Então, eu achei toda essa construção muito bonita de se ler. E o mais engraçado é que, como assim, esse povo não tem uma louça para lavar, já que eles pagam para que alguém o faça para eles têm assim muito tempo livre. E o modo como empregam esse tempo, para mim, que tô de fora desse mundo, é extremamente enfadonho de acompanhar. É tanta fofoca e por coisas assim tão triviais e bobas, e as competições me parecem tão mesquinhas e são moldadas por assim 1000 regras de etiquetas que são assim. A embalagem, quando a gente olha, parece ruim, mas o conteúdo que a Edith usa, e por conteúdo, entendam usar a palavra como instrumento, é de um contraste entre assim embalagem e conteúdo que fica muito bonito de acompanhar. E o Archer, durante o desenrolar da prosa, ele se casa com a May Wieland. Eu achei tão assim imbricado como a autora usa também o contraste entre as histórias de vida de cada personagem para que possamos diferenciar o papel de cada um dentro da trama. Então, a May, por exemplo, a história dela está intrinsecamente ligada ao título do livro, né, que é A Idade da Inocência. Então, é uma mulher que, assim como o marido, também percebe várias camadas ali nas interações. Só que aí tem uma questão muito importante, ela é mulher, e como que uma mulher vai reagir frente à mesma percepção? Então a reação dela é diferente da do Archer. O Archer até lida com as coisas sendo mais reativo, ele mostra mais os sentimentos, ele tem uma licença para ser irônico. A May não. Então ela venda os próprios olhos, ela é como se conscientemente ela vendasse os próprios olhos para não ver, para não elaborar o que chega à consciência dela, para não elaborar as percepções dela, porque ela é mulher e ela fez um bom casamento. E ela não tem como sustentar o padrão de vida que ela tem sem aquele casamento. Então, conscientemente, ela tem que fingir que não está vendo muita coisa que ela percebe. E também não concordo, é que não tem, no livro, eu achei interessante, por isso que eu falei do contraste. No livro, a gente não consegue ter acesso ao quanto a May percebe, porque ela cala, ela percebe, mas cala. O Archer não, ele percebe, mas ele ainda pode ser um pouco irônico. A May não tem essa licença. Então, a May é uma mulher que, assim como o marido, percebe algumas camadas nas interações, embora não saibamos até onde vai a percepção dela, né? Então, ela seria a personificação da inocência nesse seleto grupo da alta sociedade nova-iorquina. Inocência no sentido de que ela é uma mulher que, a partir do que ela conhece, ela infere ingenuamente, então tem mais esse detalhe, a May é muito ingênua, só que a gente não consegue ter tanta certeza se ela é ingênua por estratégia ou se ela é ingênua porque é realmente um traço muito forte da personalidade dela. Então ela infere ingenuamente que todas as outras famílias no mundo são como a dela, que não há nada mais para conhecer além do que ela já sabe, o que dá para pensar até em uma defesa, né? O próximo livro é Ensaio sobre a Lucidez.
do José Saramago. Esta é uma distopia. Se vocês quiserem saber o que aconteceu com a única mulher que não cegou na distopia que foi Ensaio sobre a Cegueira, este livro te dará muitas respostas. A lucidez é uma nova epidemia, né? O que conversa, inclusive, com a capa desta edição. Então, a partir dessa epidemia de lucidez, que também tem uma simbologia branca, assim como a cegueira branca lá da distopia do Ensaio sobre a Cegueira, ou seja, o livro ele começa com uma epidemia de votos brancos para as eleições. E a partir disso, o alto escalão do governo ele lança mão de estratégias assim um tanto muito controversas para tentar investigar o porquê tantas pessoas deliberadamente resolveram votar em branco. E aí, essa parte da trama conversa justamente com a imagem da capa. Eu achei o modo como Saramago conduz a história um tanto muito paradoxal. Por quê? Ele praticamente oferece uma receita para se alcançar a lucidez. E agora vem o paradoxo. A receita, assim, pelo que eu entendi, é paranoia mais estratégia. Que, assim, é igual ao quê? O que, assim, aliás, eu nem sei se existe. Mas, aparentemente, nessa distopia é possível. Que é um delírio racional. Ainda bem que podemos contar com a licença poética, né? Isso que eu acabei de dizer em psicologia certamente não existe. Outro detalhe que eu amei nesse livro é que não sabemos os nomes dos personagens. Logo, temos que lançar mão das pistas mais estratégicas que eles usam para os conhecermos. Como, por exemplo, as palavras que decidem usar em detrimento de tantas outras. E aqui, o próprio Saramago, ele oferece uma explicação para falar da mesma cena, que só o que muda é o viés. Logo, a partir das opiniões e das estratégias que esses personagens usam, é que vamos os conhecer, já que a identidade deles foi substituída pelo cargo que ocupam, pela profissão. Então, por exemplo, nesse aqui também temos a rapariga do óculos escuro, a mulher do médico, o oftalmologista. Lembram deles lá no Ensaio sobre a Cegueira? Então, e os outros personagens são tipo o ministro do interior ou o presidente. Eles são chamados somente assim, os personagens, pelo cargo que ocupam. E com isso, o Saramago, ele faz uma das coisas que eu acho mais brilhantes e mais difíceis. Por incrível que pareça, dá para os diferenciar, porque o cara escreve muito bem. Mesmo que não seja nos dados suas identidades para além dos cargos que ocupam. E aí que entra o estilo de escrita, que realça o que eu falei lá atrás. Né? Então, sem poder acessar a identidade de alguém, a assinatura dessa pessoa, ela fica transferida para as estratégias que o personagem que ele escolhe em detrimento de tantas outras. Isso associado, não dá para desligar, né? A estratégia que a pessoa usa de como ela fala sobre essa estratégia, né? Então, associada às palavras que escolhe em detrimento de tantas outras que poderia empregar. E o José Saramago, ele foi jornalista, então usar a palavra, empregá-la do jeito que ele faz, olha, eu acho que nunca vi um livro tão bem escrito. Então, dentro de todos esses outros 16 que eu trouxe, que são os meus favoritos desse ano, o jeito que o Saramago escreve é o mais preciso de todos. Ele manda muito bem escrevendo. Então, nenhum desses outros autores eu entendi que escreve tão bem quanto ele. Né? Então, ele tá manjando aqui dessa fina arte. E aí, eu vou aproveitar para emendar este segundo com o terceiro. Porque eu li o terceiro, esse terceiro aqui dos meus favoritos, logo depois que eu li este, que é O Estrangeiro, do Camus.
Olha, assim, não teve jeito. Depois que depois de me deparar com ai, tá de cabeça para baixo. Depois de me deparar com esse jeito muito próprio aqui do Saramago escrever e muito, muito bem escrito, foi inevitável. Eu tive que fazer umas comparações aqui. E assim, o Saramago escrevendo é realmente fora da curva. No entanto, o Camus consegue atingir outro nível. Ele consegue ser profundo e sucinto. Ele, pelo menos, me levou aqui ao fundo do poço usando poucas palavras. E basta comparar aqui também, né? Ó, um pertinho do outro, é bem visível, né? O número de páginas, o contraste. Olha, depois desta comparação, particularmente, não me impressiona o jeito particular do Camus de escrever. O que me impressiona nele é para onde ele nos conduz ou me conduziu aqui. Na maioria das vezes, tirando a voz do próprio protagonista dele. E essa voz tirada, ela procura um eco. E o eco se reverbera do lado de dentro do protagonista, do lado mais profundo. Ao menos foi assim que eu me senti. Entretanto, respondi que perdera um pouco o hábito de interrogar a mim mesmo e que era difícil dar-lhe uma informação. É claro que amava a mamãe, mas isso não queria dizer nada. Todos os seres normais tinham, em certas ocasiões, desejado, mais ou menos, a morte das pessoas que amavam. Nesse ponto, o advogado me interrompeu e mostrou-se muito agitado. Obrigou-me a prometer que não diria isto no julgamento, nem ao juiz. Expliquei-lhe, no entanto, que meu temperamento era este. Meus impulsos físicos perturbavam com frequência os meus sentimentos. Deu para sentir um abalo sísmico aí do lado de dentro? O personagem dono desta percepção é o Meursault. Eu arrisco dizer que ele é um personagem niilista, que é uma corrente filosófica que usa outra lente para compreender valores basais que sustentam a civilização, tais como moral, sentido da vida e propósito. Então, pela lente niilista, todas essas construções se assentam sob ilusões. Bem, assim, talvez a visão do Meursault encontre eco dentro de você. E se encontrar, talvez ele seja um espelho. E como todo espelho, nem sempre gostamos do que vemos. Só que eu acho que esse livro, ele fornece um espelho mais no sentido coletivo do que no sentido individual. Porque o livro, ele se debruça sobre temas que todos nós compartilhamos, como o luto e como a inadequação das máscaras sociais. Ou seja, o Meursault, ele é um estranho para si mesmo, no nível mais radical, né? O que desemboca ali no niilismo. E o que já explica, inclusive, de forma bem resumida, até o título do livro, O Estrangeiro. O próximo livro é Contos de Cães e Maus Lobos, do Walter Ugumãe. Eu acho o Walter Ugumãe é um autor contemporâneo que eu acho que escreve com muita profundidade e de um jeito muito poético. E o teste do tempo é o que vai dizer se o meu palpite de que os livros dele guardam um potencial para se tornarem atemporais, se esse meu palpite está certo ou não. Este livro é composto de 11 contos e dá para fazer uma analogia com contos de fadas, só que para adultos. Então, os contos são curtos e tem muitas nuances. É um livro que dá para ler em uma sentada só. Inclusive, eu fiz um vídeo com 14 livros que dá para ler em um dia. Vou deixar o link abaixo. Teve 2 contos que foram os que eu mais me identifiquei. O primeiro é A Princesa com Alma de Galinha, que fala sobre um paradoxo ali que a princesa tem que viver. Ao menos eu entendi que me parece paradoxal. Por quê? Ela tem que seguir as convenções
haja vista que uma princesa tem uma liberdade muito limitada e ela está presa, né, às convenções, ela tem muitas responsabilidades que castram essa liberdade. Ao mesmo tempo em que essa princesa consegue atingir algum grau de liberdade fora das convenções, né, nesse sentido aí que faz a dança ali do paradoxo. Embora não sem passar por situações que façam o povo dela ali duvidar das capacidades e até da sanidade mental dela. É interessante, então ela vai ter que ficar o tempo todo fazendo escolhas muito difíceis. E ela tenta abarcar as duas escolhas que ela faz. Então ela quer servir as pessoas, ao povo dela, né? Ela é uma princesa, mas ao mesmo tempo ela também quer ser ela. E aí tem situações muito engraçadas e de como o pessoal da aldeia dela, do reinado ali dela, o pessoal mais simples, eles a veem quando ela tá fora do papel de princesa, mas ela nasceu princesa. Então, não tem como ela se diferenciar nunca desse papel. Então, o conto vai nessa linha. Eu acho bonito. O outro conto é O Rapaz que Habitava Livros. Sim, os títulos dos contos têm essa pegada fantástica. E esse conto é um agradecimento de um leitor atento para todos os outros que o formaram, usando como instrumento as palavras e deixando que elas ganhem sempre novos significados que revelam mais a quem lê do que o autor. Logo, embora as palavras sejam compostas de signos arbitrários, quem está lendo não é. Então, preenchemos as interpretações com os nossos vieses que moldam os nossos comportamentos. E nessas escolhas, que por vezes são conscientes, por vezes são mais ou menos conscientes, por fim moldam a nossa vida inteira. Esse aqui é o conto do Rapaz que Habitava Livros. Vou ler um trecho rápido. Lidos profundamente, eles são incrivelmente vivos, escolhem leitores e entregam mais a uns do que a outros. Têm uma preferência. São inteligentes e reconhecem a inteligência. O próximo livro é Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior. O êxodo rural é um elemento que permeia a narrativa. E eu criei uma definição subjetiva para falar como o êxodo reflete na formação da identidade dos personagens, que é: jogamos com as cartas que as contingências nos deram. Logo, provavelmente, não teremos todas as cartas que gostaríamos, mas dá para usarmos as que não queremos a fim de conseguirmos as que desejamos. Então, essa foi a minha definição de êxodo rural dentro do contexto deste livro. E aí eu entendi que esse livro é como se fosse uma recriação. Lembrem-se, tenham em mente a licença poética. Então, é uma recriação de como foi o Brasil colonial, como os índios sofreram o processo de aculturação, ou seja, é sobre os nossos ancestrais. Hoje somos miscigenados. E esse conceito que eu trouxe lá atrás do êxodo rural, eu entendi que o Itamar, ele quis trazer aqui como se fosse a mesma história se repetindo, só mudando os nomes e os endereços dos envolvidos. É como se estivéssemos condenados a andar em círculos, né? Parece que esse livro nos diz algo mais ou menos assim: não importa o quanto a gente ande ou o quanto a gente se desvie, chegaremos ao mesmo lugar, em maior ou menor tempo. Estamos sempre condenados a girar em torno do nosso próprio eixo, assim como a Terra leva 24 horas para fazer a volta completa em torno do próprio eixo. Então, eu penso que o que dá para fazer é aumentar o tamanho do círculo. Logo, se você aumenta o tamanho do círculo, você demora mais
para se encontrar. Logo, fala menos de si. Mas não se encontrar, penso que é impossível. O que dá o que dá para controlar é o tamanho do círculo, né? Não dá para sair desse círculo. Então a gente vai sempre se encontrar. Eu entendi que esse livro é um ensaio para que possamos ampliar o círculo, ou seja, focar um pouco no que dá para controlar. E aí o livro, ele tem um prólogo, é constituído de um prólogo, tem a primeira parte, que é contada pela perspectiva do personagem, que é o menino. Eu não tenho certeza se fala o nome do menino, mas pelo que me lembro, eu acho que ele é apenas chamado de um menino. A segunda parte é pela perspectiva da Luzia e a terceira parte é pela perspectiva da Maria Cabocla. E a quarta parte volta a ser contada pela perspectiva da Luzia. Só que eu entendi que é como se essa quarta parte fosse a costura que liga os remendos, que são essas três partes mais isoladas. E essa quarta parte é para mostrar também de qual lugar falamos. É um resgate de uma história que foi sofrendo um processo de apagamento a partir da aculturação e da assimilação, né? Que foi acontecendo conforme foram vindo as próximas gerações. Eu achei esse livro falar disso de uma ousadia, ambicioso, muito bonita a construção, demasiado triste, ao mesmo tempo que ilumina muitas questões. O próximo é Seres Incríveis, da Tracy Chevalier. Este livro conta a história de amizade entre as paleontólogas Mary Ann e a Elizabeth Philpott. E foi baseado em fatos esses que incluem as descobertas que essas duas mulheres fizeram, bem como o país e o local em que viveram. O livro ele é ambientado na época em que ambas viveram mesmo, que foi ali até o meio do século XIX. No entanto, há bastante licença poética. E aí eu fiquei sabendo de uma fofoca que o pai da paleontóloga Mary Ann, ele tinha uma loja, era uma espécie de marcenaria. E ele recebeu a visita da Jane Austen. Ela foi encomendar algum móvel sob medida, mas ela acabou não comprando. Segundo a fofoca, parece que a Jane achou caro. Voltando ao livro, é sobre a amizade delas. Lembrando que este livro não é uma biografia, tá? Então a Mary, ela é 19 anos mais nova do que a Elizabeth, e não é só esse contraste que é importante. A condição econômica de cada uma é um grande abismo. A Mary é muito pobre e para ajudar o pai, ela recolhe curiós, amonite, entre outros pequenos fósseis na praia e os vende. Elas moram em Lyme Regis, que é uma cidade costeira que fica na Inglaterra, e a Elizabeth é uma mulher de meia idade, que assim, para a época, ela não iria mais conseguir um casamento, né? Então, ela e mais 3 irmãs solteiras vivem de uma mesada que o irmão envia todo mês ali para elas. Já que os pais delas morreram e quem herdou os bens do pai foi esse irmão. Para mais informações sobre este pequeno grande detalhe, leiam qualquer um dos livros da Jane Austen. E voltando, até que um dia a Mary, ela acha um fóssil praticamente inteiro de um plesiosauro. Espero que seja isso mesmo. Era o que estava escrito lá no livro, não sei nem o que é um plesiosauro. Depois ela encontra um fóssil em bom estado de um ictiosauro. E antes desses 2 grandes achados da Mary,
elas já tinham uma amizade. Mas depois, essa grande descoberta será um divisor de águas. Não só definirá o rumo da amizade delas, mas também vai ser um desafio ter que lidar com conflitos que, sem a descoberta do plesiosauro e do ictiosauro, provavelmente elas não teriam que passar por todo um rolê bem desgastante que elas vão ter que passar. Então vamos acompanhar brigas moldadas por vaidades, muita negação da ciência, porque as descobertas da Mary representavam um tabu para os dogmas da igreja. E essas crenças enraizadas de várias pessoas, principalmente da igreja, causaram muitos problemas para Mary e a Elizabeth. Por quê? Gerou ali muita dissonância cognitiva, principalmente por parte das autoridades da igreja, né? Então, ou seja, mesmo frente a evidências, muitas pessoas aqui no livro, principalmente as mais religiosas, que logo eram mais rígidas o bastante para não mudarem de opinião, mesmo frente a fatos. Então, para sustentar o insustentável, esses homens, principalmente da igreja, eles fazem uma pressão muito desonesta. Né? Então, eles vão falar das descobertas da Mary em termos como, é uma falsificação, ou, essas duas mulheres só querem dinheiro. E estão dispostas a tudo, então elas vão ter que passar por esse tipo de situação. Então, a dissonância cognitiva, ela vai nesse nível. Para vocês entenderem o que elas passaram, pensem nas descobertas da Mary ser muito análoga ao barulho que a teoria da evolução das espécies causou. É só para ter uma noção do barulho. Claro que a teoria da evolução causou muito mais barulho, mas para fins de vocês entenderem a importância e essa ruptura aqui que elas causaram, né? Então, lembrem da teoria do Darwin, quando ele publicou. Inclusive, eu fiquei pensando bastante na teoria dele quando eu li esse livro. O próximo livro é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Inclusive, esta página aqui, eu fiquei indo e vindo nesta página aqui, por quê? Já vou explicar. Mas antes, o nome de alguém é como uma identidade, no sentido de que, ao falar nosso nome a alguém, esse outro vai ter, por exemplo, uma ideia de qual país viemos, sei lá, se seus pais são de uma religião específica, tipo, sei lá, tem gente que coloca o nome dos filhos de José e Maria. Até em um nível assim, mais subjetivo, nosso nome nos dá um senso de identidade. Se você perguntar o porquê seus pais te deram o nome que você tem, certamente vai ser um ponto relevante dentro de milhões de outros que compõem a sua história. Então, o nome, por vezes, ele já vem carregado de projeções. É nesse sentido que eu falo que, por vezes, define muito. Quem já leu este livro deve ter sacado o porquê que eu fiz todo este rolê. Para falar sobre nome e identidade. Então, esse livro vai acompanhar 7 gerações da mesma família. E o nome do pai da primeira geração, aqui ó, é José Arcádio. Cadê, gente? Ele aqui, José Arcádio. E o nome da mãe da primeira geração é Úrsula. E esses dois nomes, eles vão transpassar as próximas 6 gerações. E o que esse contexto associado ao nome nos diz? Nos fala sobre legado. Legado que transcende o tempo limitado de vida. Legado que quer ser passado não só pelos genes, mas que quer alcançar o simbólico. Então, o legado do José Arcádio quer romper com o passado. Só que ele só se esqueceu que isso é impossível. Mas ele e a Úrsula
tentam. Então, eles começam pela união, inicialmente condenada pela família deles, porque eles são primos. Então, depois de romper simbolicamente e moralmente, né, ao transgredir ali pelo casamento consumado, o José Arcádio, ele rompe drasticamente. Então, ele sai da aldeia, leva a esposa, algumas outras famílias da aldeia que eles moravam seguem eles. Muitas coisas dão errado nessa jornada, mas desse problema ele encontra uma solução. Fundam uma cidade só deles, com relações horizontais, que é Macondo. Olha, eu achei muito bonito acompanhar o crescimento de Macondo, porque quando você lê o livro, você chega junto com o Arcádio e a Úrsula e vê só mato. Depois a cidade começa com 20 casas de pau a pique, depois casas de madeira ali, marro e por fim construções de alvenaria. É muito bonito acompanhar o nascimento de uma cidade. Paradoxalmente, né, enquanto a cidade crescia, os habitantes decresciam, literalmente e simbolicamente falando. É lindo e triste acompanhar o nascimento de um sonho cheio de orgulho e que foi o mesmo sentimento que levou esse sonho à ruína. Ou melhor, a extinção a partir do fim da estirpe do José Arcádio, né? Aqui nessa página até fala, fim da estirpe. Daí, se você for ler esse livro, se atente à árvore genealógica e aí fica também mais claro o link que eu fiz sobre legado, sobrenome e identidade, se você for pensar nesta simples página. Eu, particularmente, não gosto de realismo fantástico. Esse livro faz o uso, em alguns momentos, dessa técnica literária. Contudo, o termômetro que o Gabriel usou para empregar essa técnica tá bem assim, do meio para baixo. O que para mim, que esse estilo em demasia não me agrada, não gosto de realismo fantástico. Mas aqui eu achei que foi um recurso que na maior parte das vezes que foi utilizado, eu achei que estava a serviço de reforçar a mensagem. E como o termômetro, né, do uso do realismo fantástico está do meio para baixo, isso me agradou muito. O próximo livro é Tudo é Rio, da Carla Madeira, que o título e o nome é tão pequeno. Então a narrativa é não linear. Eu acho que esse livro não tem um protagonista, mas três. Tem a Dalva, que é casada com o Venâncio, e após alguns anos juntos, ela fica grávida, e temos a personagem Lucy, que vai formar um triângulo que só existe na cabeça dela. O fato da Lucy ser uma personagem que foi escrita sem filtros, sem rodeios, ela não está presa às amarras dos padrões moralistas, ao menos não os moralistas das beatas. Portanto, ela pode transitar entre as várias ações em um primeiro momento, que são chocantes e intensas, e fazer o leitor, ao falar dela, se observar de fora e revelar a quem ouve seus próprios padrões morais. Ao menos foi isso que eu percebi quando eu vi várias resenhas sobre este livro. E olha assim, eu vi muitas. Um padrão moral, o termômetro tá lá em cima. Então, o Venâncio, em um determinado ponto da história, ele é descrito como triste, pesado, solitário, afastado de qualquer vaidade, assuado e maltratado. E o Venâncio, assim como a Lucy, são personagens que eu diria que foram construídos de formas viscerais e autênticos. Tanto que eles despertam afetos e opiniões ambivalentes nos outros ao redor. Ambivalentes no sentido de que as pessoas aqui do livro, e aparentemente, pelo que eu vi até na vida real, então essas pessoas, eu vi que os repelem, dois personagens, mas tudo bem. Mas ao mesmo tempo, parece assim que é difícil não sentir muita curiosidade sobre a história por trás do que moldou ambos.
Outro conflito interessante que a história traz é que a partir de uma tragédia, que eu não vou falar qual, mas eu fiz resenha, tá? Tem resenha completa desse livro no canal, link abaixo. Enfim, é interessante como cada um reage de formas diferentes frente à mesma situação, frente a tantas perdas. E eu me perguntei sobre base, sobre o que é alicerce quando uma situação desmorona várias construções anteriores. E um tema que eu gostei, que o livro trouxe sobre isso, é como, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma personagem. Como a Dalva, ela se relacionou com a fé após uma tragédia, né? Então a fé era um alicerce, que era basal, né? Era uma referência para ela, levando em consideração que é o que sustenta a família dela. Então tem todo um contexto de alicerce para a fé dela. Então a gente vai vendo como que ela vai ter que lidar com essa desconstrução, com essa ressignificação da fé. E como fica claro também sobre essa questão da fé em uma carta que a mãe da Dalva envia à filha depois da tragédia consumada. Inclusive, eu achei essa carta um dos pontos altos do livro. E o próximo... o próximo é A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. É sobre 4 amigos estudantes de medicina, que é o Felipe, Fabrício, Leopoldo e Augusto. Felipe convida os 4 amigos para passarem um fim de semana na casa da avó dele, Dona Ana. Então, a casa dela ocupa o centro de uma pequena ilha, se eu não me engano, se passa na ilha de Paquetá. Então, o Felipe faz uma aposta com Augusto, o de que ele vai se apaixonar por alguma das primas dele. Então ele tem o Felipe tem 2 primas, e ele também tem a irmã que é conhecida como a Moreninha. Então, se o Augusto perder, ele escreverá uma história da derrota, e se o Augusto não se apaixonar, o Felipe escreverá sobre a inconstância do amigo. Na descrição das atitudes da Moreninha, eu percebi que, embora o título seja no diminutivo, e embora ela seja uma menina muito jovem, se eu não me engano, ela tem 14 anos aqui no livro. As descrições sobre ela, dá para perceber que ela é uma menina muito repleta de vida, que em consequência ela ilumina o ambiente, ao mesmo tempo em que ela é precoce para a idade que ela tem. Ela é uma menina muito subversiva e de um olhar bem perspicaz. Eu entendi que dá até para comparar a base da construção da narrativa com os romances da Jane Austen. Inclusive, olha a Jane Austen aqui aparecendo de novo no meu roteiro. E esse romance é sobre aparências. É sobre o casamento como uma barganha, ou seja, é uma perspectiva bem utilitarista do casamento. Portanto, se você gosta dos romances da Jane Austen, eu tenho um forte palpite de que irá também gostar desse aqui. O que o diferencia dela não é nem tanto a história, o que diferencia mais é o olhar, né? Vocês verão a mesma cena, só que pelos olhos de um homem, o Joaquim. É um romance que tem como pano de fundo afetos como a vaidade e o orgulho, e tem muita também retórica aqui como instrumento, mas, ao mesmo tempo, é um romance que escancara a vaidade e o orgulho para fazer dessas métricas também frangalhos. E acompanhar essa construção e essa desconstrução eu achei muito bonito. No livro, as pessoas veem umas às outras como oponentes, inimigos, empecilhos. Estão o tempo todo tentando ganhar um jogo em que ninguém coloca as cartas na mesa. Tem resenha deste livro aqui no canal também, link na descrição. E o próximo livro é do maravilhoso Machadão Quincas Borba. Então, ele conta a história do Rubião, que era o único amigo do filósofo, o Quincas Borba. E esse filósofo tem um cachorro,
e é tão apegado a esse cachorro que ele dá um nome ao animal de Quincas Borba. Nas primeiras 22 páginas desta edição, você já vai saber que o filósofo morreu e o Rubião herdou tudo. Então, assim, não é lá um grande spoiler. A narrativa vai partir agora de uma pergunta que talvez você vá se pegar fazendo. Seria, o que será que o Rubião vai fazer com tanto dinheiro? E as próximas 204 páginas são sobre isso. Olha, Machadão fez frangalhos de absolutamente todas as hipóteses que eu fui levantando ao longo da leitura. Eu errei todas. E eu quero dar um destaque para um detalhe psicológico, para um traço psicológico aqui que eu percebi logo nessas 22 páginas. Detalhe esse que, assim, em todas as leituras que eu já fiz até hoje, eu não me lembro de ter notado essa característica na construção da personalidade de nenhum personagem, de nenhum outro livro que eu li. Isto é, até hoje, que é o mecanismo de defesa formação reativa. Lendo aqui, é interessantíssimo. Na vida real, considero um pequeno grande desastre. Então, eu vou falar sobre a parte do comportamento do Rubião que me remeteu a esse conceito, e aí eu acho que fica mais fácil entender o conceito em si. Então, o Rubião estava cuidando do filósofo porque ele estava interessado na herança. Haja vista que o filósofo não tinha nenhum parente. Só que sustentar esse motivo na consciência, para algumas pessoas, é normal. Tipo uma visão mais utilitarista mesmo. No entanto, para o Rubião, esse pensamento vinha carregado de culpa e de muita angústia. Então ele passa a cuidar do filósofo com um zelo muito excessivo. O que chama a atenção é justamente o excesso. Horas depois, teve Rubião um pensamento horrível. Podiam crer que ele próprio incitara o amigo à viagem, para o fim de o matar mais depressa e entrar na posse do legado, se é que realmente estava incluso no testamento, sentiu remorsos. Por que não empregou todas as forças para contê-lo? Viu o cadáver do Quincas Borba, pálido, hediondo, fitando nele um olhar vingativo. Resolveu, se acaso o fatal desfecho se desse em viagem, abrir mão do legado. É interessante porque a paranoia do Bentinho tá aqui também. Eu achei interessantíssimo acompanhar esse jeito do Machado de entrar dentro da cabeça do personagem. O Machado seria um psicólogo fenomenal, eu não tenho a menor dúvida. Ele fala no livro sobre sonhos, ele adianta muita coisa que eu olho e penso, nossa, parece que ele está escrevendo sobre um viés psicanalítico. Só que aí, obviamente que não, que esse livro foi lançado, não me lembro quando foi lançado, tá? Vou colocar a data aqui. Eu sei que quando estava lendo, eu olhei quando ele foi lançado, porque eu falei assim, ele leu psicanálise, certeza. Aí eu fui lá e vi quando foi lançado, coitado do Freud, não tinha nem lançado a interpretação dos sonhos. Machadão adiantou Freud aqui pra gente. Então, a formação reativa foi um conceito criado pelo tio Freud. E é basicamente, assim, quando alguém tem atitudes, sentimentos ou impulsos que são muitas vezes de ordem inconsciente, os quais a consciência não tem sustentação para lidar com o peso da angústia ou da culpa que tais pensamentos, atitudes ou sentimentos suscitam. Então, logo, eles são reprimidos e substituídos por atitudes diametralmente opostas. Inclusive, o pleonasmo foi proposital. Eu coloquei porque a formação reativa é uma atitude oposta, mas ela é uma atitude oposta exagerada. Por isso que chama a atenção, né, que é a intensidade, ou seja, o exagero.
Tem uma frase que fala assim, né, abre aspas, a diferença entre um remédio e um veneno é a dose, fecha aspas. Então, tem uma linha tênue entre definir o que é um comportamento ou um traço que é adaptável de um traço que é disfuncional. Então, a métrica é a intensidade e a frequência. Esse próximo livro aqui, Senhor, que coisa mais linda, é muito lindo, é muito lindo. A infância do Graciliano Ramos. Que livro lindo, lindo. Eu já disse lindo? Não, então, tô brincando, tô cansada aqui, mas é lindo. Eu já disse lindo? Então, eu achei lindíssimo, porque foi escrito em uma perspectiva que eu nunca nem achei ser possível, que é a partir da perspectiva de uma criança. Ler infância é como acompanhar o crescimento de um pequeno. O Graciliano consegue nos fazer ajoelhar para ver o mundo na altura dos olhos de uma criança, literalmente. Então, vou ler aqui para vocês uma passagem que eu achei muito parecida com Vidas Secas. Inclusive, teve várias passagens aqui que eu achei parecido. Nova solução de continuidade. As sombras me envolveram, quase impenetráveis, cortadas por vagos clarões. Os brincos e a cara morena de Sinhazinha Leopoldina, o gibão de Amaro Vaqueiro, os dentes alvos de José Baia, um vulto de menina bonita, minha irmã natural, vozes ásperas, berros de animais ligando-se à fala humana. O moleque José ainda não tinha se revelado. Meu pai e minha mãe conservavam-se grandes, temerosos e cógnitos. Aqui, por exemplo, dá para perceber como esse pequeno percebe a realidade, só que de uma forma assim, muito fragmentada. E a partir da palavra, essa realidade vai ganhando contornos mais coesos. E quando eu falo a partir da palavra, é porque vamos acompanhar aqui o primeiro dia de aula dele. E só um paralelo bem rápido, tem resenha aqui no canal sobre Vidas Secas. E vou deixar o link abaixo. E eu guiei a análise desse livro, do livro Vidas Secas. Peraí, sai isso aqui, sai rapidinho. Eu guiei a análise desse livro pensando na linguagem, né? O quanto esse livro exigiu que um terceiro, ou seja, narrado em terceira pessoa, tivesse sido narrado em terceira pessoa para poder conduzir a história. Já que os personagens lá de Vidas Secas, eles têm um tipo de comunicação mais primitiva. Tem um canal, um dos meus canais favoritos aqui da vida, que se chama Tempero Drag. E tem um vídeo que se chama A Realidade é Subjetiva. Foi esse vídeo da dona Retinha que me guiou na análise de Vidas Secas. E é esse mesmo vídeo da Rita que eu acho que dá para entender um pouco da realidade contada pelos olhos de uma criança. Como eu disse aqui, vamos acompanhar o menino desde o período pré-simbólico. E tem uma parte... Então, assim, esse vídeo da Rita, que eu vou deixar o link aqui abaixo, é importante para a gente entender o quanto que a realidade ela existe a partir do momento que é não só a percepção antecede o signo, mas para aprender essa realidade precisa do signo. E aí nesse vídeo a Rita explica muito melhor do que eu. Então usei esse vídeo como pano de fundo para falar sobre linguagem, que é um tema muito delicado, eu acho isso muito central dentro de Vidas Secas e aqui também. Linguagem, talvez seja até uma assinatura do Graciliano, falar sobre linguagem. E se este livro for tão autobiográfico quanto estou pensando, talvez para ler Graciliano Ramos seria fundamental entender o viés do autor. E pelo que eu entendi, não posso falar muito, me estender muito, porque eu só li 2 livros do Graciliano, que foi Vidas Secas e Infância. A questão do aprendizado e do mundo moldado pela linguagem é um viés fundamental para entender Graciliano. Então, voltando aqui, já acompanha primeiro o menino num período pré-simbólico. Tem uma parte nesse livro que eu acho bonita e triste.
Então aqui o pequeno, ele percebe que existem alguns meninos que moram na rua da casa dele. E ele associa que esses meninos devem ser mais felizes do que ele, porque eles são livres, eles podem ir e vir a hora que eles querem, e ele lá, né, os olhando do andar de cima. Só que ele ainda não tem maturidade para associar que esses meninos livres, na verdade, eles só não têm onde morar, né? Eles estão morando na rua. Ele não consegue fazer essa associação. Então, no livro tem uma sucessão de percepções dele fragmentadas. Essa daí é uma completinha. Esse é um exemplo de uma percepção completa. Só que ela é deslocada da percepção. Ele associa com liberdade, só que ele não tem maturidade para pensar em classe social. E para pensar em classe social, que é algo mais complexo, precisa da linguagem. No momento aqui do livro que ele fala isso, ele ainda não foi para a escola. Então ele não sabe ler ainda. Ele, inclusive, parece que ele tem muita dificuldade de aprender. Ele, embora seja muito inteligente, ele tem muita dificuldade de acompanhar o ritmo na escola. Então, essa parte que eu acabei de falar, da percepção dele na rua, dos meninos na rua, que não é fragmentada, e a outra percepção que eu trouxe quando eu li fragmentada, talvez já dê um preâmbulo do que vocês vão encontrar neste livro maravilhoso. Eu tentei, inclusive, entender qual que é a idade que o pequeno tem aqui no começo do livro. Eu chuto que no começo ele tem ali entre 3 e 4 anos. E parece que a infância termina quando ele encontra o primeiro amor. Então, assim, eu tô chutando que começamos aqui no início da narrativa a ver o mundo através dos olhos dele entre 3 e 4 anos e terminamos de acompanhar ali no fim no começo da pré-adolescência. Agora, com qual idade acontece, eu não tenho certeza. O que o livro conta é que, embora o protagonista já esteja há alguns anos na escola, ele ainda tem muita dificuldade de acompanhar as aulas. Embora ele seja um garotinho muito questionador e muito inteligente. Então, as perguntas que ele faz aos adultos aqui, como o Padre Inácio, se eu não me engano, e a mãe, são bem astutas. E dá para dar-se boas risadas ao acompanhar os pensamentos privados dele, a partir das respostas desses adultos às perguntas dele. É interessantíssimo. O próximo, senhores de livro, eu não tô nem acreditando que esse livro é um dos meus favoritos. Isso nunca mais vai acontecer. Eu fiz o quê? Coloquei um realismo fantástico. Macunaíma, um herói sem nenhum caráter. Ai, um realismo fantástico. Eu disse lá atrás que eu não gosto, continuo não gostando, mas esse aqui eu achei diferente. Diferente, inclusive, de 100 Anos de Solidão, que tem um termômetro para essa técnica ajustada do meio para baixo. Aqui, o termômetro do realismo fantástico tá lá no tal. Eu pensei, quando eu lia, rapaz, esse livro me proporciona uma viagem de ácido sóbrio. Eu pensei isso. E olha que eu nunca usei alucinógenos. Mas aqui, absolutamente assim, tudo é possível. A fauna e a flora falam, literalmente. E aí, eu pensei que esse pode ser um ponto para entender a mensagem do livro, no sentido de pensar no impacto do homem sobre a natureza e da natureza sobre o homem. Eu pensei também no subtítulo, né, que é um herói sem nenhum caráter. Poderia ter sido escrito um herói sem caráter? Sim, mas ao usar nenhum, que é um pronome indefinido, ele reforça o substantivo caráter. E talvez o subtítulo seja uma generalização, não sei, estou estudando aqui, de como o autor vê o povo brasileiro. Porque assim, eu vou falar para vocês, eu li quantos... Oh, nossa, esse Mário de Andrade aqui também, ele fez uns 6 pós-fácios. Nem ele entendeu o livro. Não, prefácio. Eu nunca li um livro com tanto prefácio.
Tem uns 6 prefácios. Olha isso aqui, tudo isso aqui é prefácio, tá? Ele lançou esse livro aqui, 5 anos depois ele lançou um prefácio, 10 anos depois ele lançou outro prefácio. Falei, gente, esse homem não entendeu o livro que ele escreveu. E aí, nesse prefácio, ele fala um pouco sobre jeitinho brasileiro, sobre o brasileiro ser malandro. Achei interessante, mas assim, eu não sei o que ele tinha na cabeça, porque um livro muito doido. Inclusive, para entender esse livro, eu saí escrevendo algumas palavras que vieram assim, que vinham na minha cabeça. De maneiras, palavras que eu pensava assim, que vieram na minha interpretação, surgia um tema várias vezes, só que falados de diferentes formas. Então, as palavras que surgiam aqui era, que para mim define o livro, eu coloquei isso, era linguagem, natureza, cidade, colonização e aculturação. Realmente é visível aqui, ó. Aliás, Macunaíma é o herói dessa prosa. Parece redundante, mas acho que dentro do contexto dessa história, essa redundância é interessante. O próximo livro é Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. Essa peça se desenrola de forma não linear e, embora você possa o ler em poucas horas, ele é bem pequeno. Esse é o tipo de livro que exige bastante atenção. Ele engana, você pensa que é pequenininho? De fato, ele é pequeno mesmo, você acertou, tá vendo bem. Mas ele exige uma leitura lenta. Então, esse livro é uma peça, como eu falei. O cenário é dividido em 3 planos. Então, temos o plano alucinação, o plano memória e o plano realidade. Fiz uma resenha com 16 livros que dá para você ler em um dia, inclui este link abaixo. O plano da alucinação se passa em 1905, ou seja, é mais ou menos 20 anos antes do ano em que se passa a atual história da protagonista Alaide. Falei que a leitura era lenta, viu? O plano da memória ocorre sem ordem cronológica, logo passado e presente se sobrepõem. Então é um plano que não dá para ser compreendido usando as mesmas métricas que usamos para compreender o plano da alucinação. Falei que é para ter uma leitura lenta. O plano da realidade foi o que eu achei mais complexo. Eu já disse que é para ter uma leitura lenta deste livro. Então, embora seja descrito como plano da realidade, nessa realidade, a Alaide, que é a protagonista, não está consciente. Entendam consciência de modo literal e simbólico. Porque ela sofreu um acidente de carro e, ao ser resgatada, os médicos descrevem o estado físico dela como grave. Então, ela tem inúmeras fraturas. E o estado psicológico dela, os médicos que a atendem após o acidente descrevem como ela está em estado de choque. E esse acidente é muito importante para entender todo o desenrolar da trama. Então, assim, é um pequeno grande livro. Eu penei muito para entender essa história. Fiz o vídeo, o link tá na descrição. O próximo livro é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Outro pequeno grande livro. Este aqui foi uma releitura. Eu li pela primeira vez quando eu estava no ensino fundamental. Acho que estava na 8ª série. Nessa releitura, eu li boa parte dele no metrô, na ida e volta do trabalho. E perdi as contas de quantas vezes eu passei vergonha chorando ao ver o mundo pela lente do Santiago, que é o personagem principal. Logo na apresentação aqui do Luiz Antônio Aguiar, ele fala algo que quase me desanimou de reler esse livro. Ele dizia que uma das dificuldades da escrita era que, devido ao uso inadequado, as palavras haviam perdido o gume. Hemingway buscava uma prosa calcada na linguagem jornalística. Aqui, o apresentador, ele abre um parênteses. Ele começou a vida como repórter aos 18 anos no Star de Kansas City.
E aí ele fecha os parênteses. Sem embelezamentos, econômica e contundente, quase descritiva, baseada em verbos e substantivos e não em adjetivos, ou no que considerava excessos emotivos. Meu pensamento lendo isso aqui foi: como que eu vou me conectar com uma prosa em que o autor deliberadamente escolhe suplantar os adjetivos? Bem, o relato lá do metrô fala por mim. Quando eu comprei esse livro, foi como se eu fosse levada a fazer essa escolha pela memória implícita. Então, eu sabia que lá no ensino fundamental eu tinha sido cativada por essa história. Quando o comprei, assim, eu não sabia explicar o porquê. Então, eu não me lembrava de nada da história, mas eu tinha certeza que eu tinha gostado. Então, eu fiquei só com a impressão subjetiva. E aqui na página 20, é sério, eu até anotei, ó, 10 lágrimas por página. Outra característica que me arrebatou nessa leitura são as sensações que chegam ao Santiago a partir dos órgãos do sentido. Agora, vivia nessas costas todas as noites e nos meus sonhos ouvia o marulhar das ondas e via os barcos dos nativos que singravam as águas, sentia o cheiro do alcatrão e dos cabos da coberta e parecia-lhe sentir o aroma da África que a brisa da terra trazia pela manhã. Eu não sei porquê, mas eu sou muito apaixonada por esses tipos de colocação. Essas impressões captadas pelos órgãos dos sentidos que os autores colocam na narrativa, não é tão comum eu achar essas impressões. Quando eu acho descrições a partir de descrições olfativas. Essa aqui ele colocou em um parágrafo 5 sentidos. Não, lindo, lindo. Então, o Santiago é um personagem que falta a ele o básico, né? Toda a energia dele está a serviço da sobrevivência. É um homem de muita sabedoria, paciência e de uma conscienciosidade espantosa. Pensando aqui no contexto dele, é um contexto de privação do básico. O próximo livro é O Lustre, da Clarice Lispector. Esse livro, inicialmente, fala de amor fraterno entre a Virgínia e o Daniel. Ele foi escrito pela técnica do fluxo de consciência. Eu não tenho certeza, mas eu acho que essa é a principal técnica para Clarice escrever, porque eu li outro livro dela que também era essa mesma técnica. Então, temos, pela técnica de consciência, temos acesso às partes da consciência da Virgínia e uma boa amostra do inconsciente. Esse tipo de literatura é caracterizado pela não linearidade. Então, não temos como saber, por exemplo, marcadores de tempo, como se está de dia, se é noite, se passou uma semana, um mês do relato anterior para o próximo. Partes assim, de marcadores de tempo que ficam um pouquinho clara quando ela fala, vou jantar. Mas afora esses raros marcadores, é realmente assim, um fluxo que flui. A narrativa inteira é isso aí, um fluxo que flui. Também não dá para saber se a Virgínia está falando de uma projeção de ideal de eu ou se ela está falando de si a partir de uma perspectiva, de um fragmento assim, de um desejo, de um sonho. Eu honestamente não sei se eu gosto muito desse tipo de escrita, mas eu acho muito admirável ver o mundo a partir dessa técnica. Por que este livro está aqui afinal? Porque eu achei a leitura muito imersiva e muito cansativa. Eu me lembro que eu estava falando com um amigo sobre como eu me sentia em relação a este livro, e eu disse para o meu amigo assim, olha, a Clarice me mostrou que o fundo do poço não tem fundo. Sempre dá para cavar mais. É por isso que esse livro está aqui, porque eu aprendi isso com a Clarice. É isso que a Clarice faz. Só que no caso dela, também dá para colocar assim, bem melhor colocado, síntese. Cada frase é uma síntese para condensar algo muito maior.
Por isso que eu acho que a leitura, ao menos do Lustre, para mim, foi tão carregada. Eu achei muito intensa, muito cansativa, exige uma leitura muito lenta. Eu percebi outra característica dela que me causou estranheza, que é a capacidade de integrar os opostos. E aí, eu vou dar um exemplo aqui. Uma frase bem rápida, que é quando ela fala: ligava-se a tudo sem tocar em nada. Ela tá falando da Virgínia. Então ela faz muito isso. Integrar os opostos seria pensar em frases assim: uma alegria triste, uma tristeza eufórica. É nesse sentido que eu falo de integrar os opostos. Outro detalhe que eu achei sensacional é como ela emprega o sentido conotativo. Então, por exemplo, tem uma parte em que a Virgínia vai descrever como ela percebe o vestido em alguma personagem X. Essa personagem não é importante para a história. E aí a Virgínia fala algo mais ou menos assim: o vestido estava reto. Mesmo quando X pessoa se movia, esse vestido estava totalmente imóvel. Eu entendi que a autora usou o vestido para falar sobre, assim, como que a Virgínia percebia o temperamento ou um traço de personalidade dessa outra pessoa X. Ou seja, como alguém rígida, é uma mulher, né, na hora, uma mulher, vestido, uma mulher pouco flexível. Na biografia que eu li do Nietzsche, ele fala a seguinte frase sobre os aforismos dele. Ele diz, abre aspas, meu sonho é falar em uma sentença o que eu demoro um livro para dizer, fecha aspas. Então, a Clarice consegue fazer assim, os dois ao mesmo tempo. É impressionante. O próximo livro é este aqui, ó. Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Gay. Terminei de ler este livro? Não, onde eu tô aqui? Mas eu sou uma pessoa emocionada e eu tenho um viés, né, que é para psicanálise. Então, assim, eu nem tinha começado a gostar desse livro, eu já sabia que ia ser meu favorito, certeza. E eu acertei, porque eu sou enviesada. Eu me dei essa belezura de presente de aniversário. Ela é considerada a biografia oficial do tio Freud. O Peter Gay foi um historiador. E olha, eu achei esse livro um compilado, assim, que para compor o livro ele usa muitas cartas, depoimentos de pessoas próximas ao Freud que ajudaram a construir a psicanálise. Então, um compilado bem minucioso e muitíssimo bem escrito. Peter Gay, para escrever assim, olha, eu diria, se me perguntassem, caras que você leu que escrevem muito bem, ou pessoas que você leu que escrevem muito bem, top 1, José Saramago, top 2, Peter Gay. Ai, quase caiu. Peter Gay. Eu só tenho uma única crítica, que é sobre a pouca visibilidade que o Peter lhe dá à mulher do Freud, que foi a Martha Freud. Bem como é um tanto escasso lermos descrições sobre a interação do Freud com a família enquanto ele construía a psicanálise. Ou seja, para o Freud, estar suprido do básico, para o Freud, assim, ele estava lá suprido do básico, não faltava o básico, né? Para ele conseguir se oferecer o ócio criativo, o básico tem que estar tudo ok, né? E alguém tem que cuidar ali dos filhos, da roupa dele, da casa, da comida, etc. E quem fez tudo isso? Foi a Martha. Ela era como o Peter Gay fala, ele realmente fala que ela é uma mulher devota ao cuidado. E esse cuidado foi base para a psicanálise. É meio difícil pensar em construir uma teoria se tem 6 crianças demandando cuidados, né? Vamos combinar. Então, o Freud teve 6 filhos. Embora eu também tenha que reconhecer que um livro sobre a vida do Freud, que fala mais sobre a teoria dele do que da vida privada dele, seja claramente um reflexo da sublimação, no sentido de que a teoria fala por ele, a construção da psicanálise foi a vida dele e ocupou um lugar tão central na vida dele que é como se fossem completamente indissociados, vida e teoria. Como uma simbiose. Freud estava fazendo uma simbiose com a psicanálise. Entendo que esta é uma explicação.
para Marta, assim, ter um papel tão importante e não ser tão falado sobre ela, né? Então, ter começado, lapidado e aprimorado essa teoria é como se fosse a escultura da alma do Freud. Entende isso? E o próximo e último livro, como estou cansada, é O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. Se um dia alguém me perguntasse qual o seu livro favorito da vida, então eu responderia, até hoje, é esse aqui. O protagonista é o Harry Haller, ele tem 50 anos, ele é muito sonhador e ele gosta de passar muito tempo entre os mortos. E ele tem 2 favoritos, que é o escritor Goethe e o músico Mozart. O livro começa com um prefácio de um sobrinho que fala que o lobo da estepe apareceu na casa da tia dele procurando um quarto mobiliado para alugar. Então, esse sobrinho descreve o lobo da estepe como um homem que vivia muito sossegado para si. Como se em um primeiro momento a postura do lobo da estepe tivesse um caráter que transpassa conceitos como o de introversão, solidão, solitude, caráter tímido, triste, reservado, antissocial, autocentrado, ou como se ele sofresse de uma depressão. O lobo da estepe é tudo isso e ao mesmo tempo não. No prefácio, que foi escrito pelo Ivo Barroso, ele fala que esse livro é um retrato autobiográfico. Eu concordo e vou além. Todo livro é uma ficção autobiográfica, porque é uma forma bem sofisticada de sublimação. E porque estamos o tempo todo andando em círculos. Dá para ampliar o círculo, mas sempre iremos nos encontrar. A sublimação foi um conceito desenvolvido pelo Freud. Então, sublimação é basicamente você canalizar um impulso que socialmente é pouco aceito em algo que seja socialmente aceito e de caráter construtivo. Então, aqui vemos a personalidade do autor, ela fica fragmentada entre os personagens, o Harry Haller, que é o professor, que é altamente intelectualizado. Temos o lobo da estepe, que é um ser que anseia pela expressão dos instintos de forma direta e imediata. E outra figura importante para entender o livro, que é a Hermínia, que é uma garota de programa. E ela é o arquétipo da femme fatale. Inclusive, fiz resenha deste livro, o link está na descrição abaixo. Como o Hermann ele foi profundamente influenciado pela psicanálise, eu tive uma percepção que foi assim, pensei, funcionou como uma bússola para conduzir a resenha. Eu entendi que a personalidade do protagonista, ela fica fragmentada para organizar o caos. E aí, eu usei 3 instâncias propostas pelo Freud, que é o id, o ego e o superego, para serem a bússola para a minha lente para fazer a interpretação desse livro, e foi como eu vi que foi o modo como o autor tentou organizar o caos. Então, ou seja, o Harry Haller, ele funciona de modo análogo à instância superego. Lembra que ele é um professor altamente intelectualizado. O lobo da estepe funciona de modo análogo à instância id, ou inconsciente. Lembra que o lobo é um personagem que ele está o tempo todo buscando a satisfação imediata e direta do desejo. E a Hermínia funciona de modo análogo à instância ego. Então, Freud, ele tem uma frase bem conhecida em que ele diz, abre aspas, o ego não é senhor em sua própria casa, fecha aspas. Eu nunca vi uma prosa explicar de forma tão completa a densidade que essa curta frase representa. Então, de modo resumido, o que o Freud quis dizer é que com essa frase, é que o ego ele está sujeito às exigências do superego, que é a instância responsável pelo verniz social, que possibilita a civilização. E aí, no outro lado oposto, ele tem o id, né, que está exigindo a satisfação dos impulsos e desejos de forma imediata. Então, ele é mais primitivo, ele conversa mais com os instintos. E aí tem o ego, que está o tempo todo tendo que equilibrar essas 2 demandas, né, que são demandas de caráter diametralmente opostas. Então, se não tivéssemos desenvolvido a instância mais repressora dos instintos, que é o superego,
a humanidade ficaria à mercê dos impulsos primitivos do id, que requerem satisfação imediata, e que, portanto, sem o superego, a sociedade seria uma várzea. Só que não dá para sermos só regidos ou por um ou por outro. E é aí que o ego entra como um administrador para equilibrar as demandas da civilização e dos instintos. Ai, é isso. Então, é isso. Bom, obrigada, gente. Tchau.